Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do capítulo 16 do livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, antes de darmos início ao nosso estudo, vamos fazer a leitura do exórdio, do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 65, intitulado Defesa. Bem interessante esse capítulo. Página 147. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Vamos iniciar. Traz a seguinte epígrafe. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Jesus está em Marcos, capítulo 13, versículo 11. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhe sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo, no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Que assim seja, graças a Deus, harmonizado agora que nos encontramos. Eu passo a palavra para a Liana, para que ela possa proferir a prece. Primeiro, eu gostaria de pedir que desligasse os microfones, desativasse, para não interromper, ok? Obrigada a todos. Liana, agora com você, a prece de início. Obrigada. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus Cristo, pedir a permissão para que mais uma vez possamos nos unir em torno de suas palavras, de suas lições maravilhosas, que nos apresentam os caminhos que nos levam à perfeição, a busca incessante pelo caminho que nos leva a Deus. Temos a consciência de que esse caminho ele é alcançado através do conhecimento e da prática do bem e da caridade. Para isso nos dedicamos a cada dia e em cada semana que nos reunimos, Mestre, com o compromisso de nos colocarmos diante de Ti, pedindo paz nos nossos corações, pedindo energias, para que tenhamos sempre a força necessária para continuarmos nessa luta em busca do bem, em busca do conhecimento e de nossa transformação íntima. Que neste momento, mais uma vez, consigamos enxergar a luz que Tuas palavras nos traz. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, já harmonizados e com a prece inicial feita, vamos iniciar
o nosso estudo de hoje, dando continuidade, né? O nosso segundo encontro desse capítulo 16. Eu só peço que confirme que nós ficamos no item 16, aliás, 16.3, né? Nós estamos acompanhando. E que o último parágrafo lido foi esse que começa: sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Confirmam? Sim, Liana. Muito bem. Então, vamos continuar, né, com a nossa leitura e nossas reflexões. Nós estamos tratando do capítulo 16, cujo título é Incorporação, após a gente ter conhecimento dos capítulos que trouxe para nós a reencarnação, através do exemplo de Segismundo, e em seguida uma outra reencarnação com um encaminhamento oposto, né, com fracasso. Agora a gente está tratando da incorporação. Para a gente recapitular, que foi estudado no encontro passado, nós temos aqui Dionísio. Dionísio é um irmão recentemente reencarnado, aliás, desencarnado, e o grupo de amigos, inclusive amigos de estudos espiritualistas, né, de estudos mediúnicos, está com o desejo de ter o encontro com Dionísio. E Euclides, ele leva a Alexandre a proposta para que esse encontro aconteça, que é o desejo desse grupo. Nesse momento, Alexandre, ele não dá um não imediato, mas ele coloca todos os obstáculos que poderiam interferir nessa comunicação mediúnica, né? Entre esses obstáculos, ele coloca que os amigos, embora sejam bons amigos e que se dedicam à espiritualidade, ao trabalho mediúnico, ainda assim não estão preparados para um momento de comunicação nesse sentido, porque eles ainda estão distantes do sentimento e dando mais importância à pesquisa. Mesmo assim, Euclides insiste, e diante dessa insistência, e apesar desses obstáculos, né, além do que eu coloquei agora, também o tempo reduzido de Dionísio no campo espiritual, depois de sua passagem, depois de sua desencarnação, a família também, que estaria presente nessa comunicação, apresenta uma certa intranquilidade, então isso geraria vibrações diferentes que poderia dificultar o trabalho de comunicação. Não existe aquela fé viva constatada para que isso acontecesse de forma mais satisfatória. E a emoção também, né? Contando também com a emoção do momento, com essa reaproximação, ainda com tão pouco tempo em que o nosso Dionísio aí está no mundo espiritual. Mesmo assim, Alexandre diz que vai deixar que aconteça o encontro e que no dia seguinte mesmo, amanhã mesmo, ele próprio levaria Dionísio para este encontro. E nós vamos entrar na nossa leitura de hoje exatamente dando prosseguimento a esse momento, né? Relendo Liana, Oi? só um minutinho. Vamos ver se a gente consegue falar com Malu para ela desativar o som dela, que está dando interferência. Malu, você pode desativar seu microfone? Acho que ela não ouviu. Ou não aparece, porque está na TV. Não, está ligado ainda, está ligado. Que está dando interferência. Vamos continuar, acho que ela não ouviu. Quando Dionísio fica sabendo da possibilidade do encontro, ele fica muito feliz. E no diálogo que ele tem com Alexandre, ele revela que recordava-se de alguns momentos em que ele recebeu comunicações através de Otávia, né? E que em algumas situações ele não aceitava normalmente como se fosse verdade, ou como se realmente não houvesse uma mistificação ali.
E a partir daí, Alexandre, muito calmo, observou. Vamos à leitura. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Né? Então, é interessante a forma como Alexandre aborda o problema, ele não se coloca contra, ele consegue compreender, mas ele já começa fazendo uma observação do comportamento do Dionísio antes do desencarne, quando participava das reuniões mediúnicas, e agora, né, que ele vai vivenciar, ele vai estar do outro lado. Ele vai ter a oportunidade de vivenciar uma situação que ele antes não tinha um acesso como agora, porque ele está num outro plano, e Alexandre faz ele lembrar dessa situação. O que acontecia com ele pode acontecer. Dele ser desacreditado ou de não acontecer a comunicação como é esperado pelo próprio grupo, por causa dessas condições, conforme os obstáculos que o próprio Alexandre colocou. Continuando a leitura ainda nesta mesma página, nós temos: antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou: concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Seria o dia seguinte. Então, já há uma proposta aqui da necessidade das orações nessas situações de comunicação, que não acontece de uma hora para outra, que é uma coisa séria, que tem que ser pensada com antecedência, que a ajuda deve ser pedida para que a espiritualidade possa ajudar e aconteça esse encontro da forma como se espera, de uma forma satisfatória. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando na residência da médium com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. E aí eu passo para a Adriana dar continuidade. Se alguém quiser fazer alguma colocação antes, não é? Acho que não. Então, Adriana, Então, pode continuar. Ok. Então, vamos só relembrar, eu trouxe aqui para gente o livro dos médios, só para frisar realmente, né? E Dionísio foi deixado na casa da médium, na casa da irmã Otávia, só para a gente relembrar o tópico do capítulo 14. 14. Não, 14. Sou péssima agora romano. Capítulo 14, que fala sobre os médios. O tópico é o 159, né? Então, vamos relembrar. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Isso aí a gente já estudou, já vimos, né, que todo mundo é médium. Um grau ou um outro grau, todos nós somos médios, né? Aí ele vai dar uma explicação a mais. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem algum rudimento dessa faculdade, da mediunidade, né? Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Aí vem a explicação como a gente utiliza no senso comum a palavra médium, né? Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade, a mediunidade, não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quanto são as espécies de manifestações.
Aí vem os principais tipos de médium, né? Mas eu vou passar daqui a pouco para o médio que é o tipo de mediunidade que a irmã Otávia traz, que é o médio falante, né? Eu vou continuar a leitura, deixa eu só marcar aqui o médio falante, que em algum momento eu volto para cá. Ok? Então, vamos lá dar continuidade. Então, vamos. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me. Então, o André que está falando, né? Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Só relembrando que André falou em virtude das atividades que ele tem no nosso lar, várias atividades, quando ele tem a oportunidade de vir à Terra aprender sobre reencarnação, sobre todos os temas que nós estudamos, ele sempre faz questão de vir, né? E ele aproveita bastante essas lições, esses ensinamentos que ele aprende, né? Já que ele tem muitas tarefas na erraticidade e não tem muito tempo, como ele gostaria de ter, para estar junto aqui no trabalho, aqui na Crosta. Então, esse caso interessava a ele, né? Então, ele pediu autorização para Alexandre, que é o mentor dele, um dos mentores dele. Autorizado a fazê-lo, seguiu o instrutor que se dirigiu, no dia seguinte, à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Então, olha só, a visita projetada, e como bem Liana falou, às vezes a gente acha que uma comunicação quer ter uma comunicação, ou então está no centro, aí diz, eu quero fazer uma vibração para uma pessoa que está em casa, quero fazer uma vibração para uma amiga, assim, de última hora, sem nenhuma preparação, né? Então, está mostrando que isso não é o correto a se fazer, né? E tudo precisa ter uma preparação, precisa ter uma intenção, para que realmente seja bem sucedida essa comunicação. E se for realmente permitido, né? Dada a permissão de se fazer essa comunicação. Afinal de contas, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá, né? Porque se fosse assim, era ótimo. Então, aqui a visita ela era projetada, né? Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da média Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. Euclides, ele é um dos trabalhadores. Mas na frente ele vai até receber um elogio, né, que fica até emocionado com isso. Então, a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Então, olha só como é minucioso o cuidado com a espiritualidade num trabalho com uma reunião, né? A reunião vai começar às 20 horas, Alexandre vai acompanhar Dionísio e o grupo, então ele vai precisar se ausentar, e vai voltar entre 18 e 19 horas, uma hora, mais ou menos, uma hora ou 2 horas antes da reunião, né, para poder conduzir ao serviço. Ainda nessa página, a André vai dizer que ele olha um relógio e a hora que está marcando no relógio é 16 horas. Aí diz, a reunião está 20 horas. Desde as 16 horas já tem toda um grupo de amigos espirituais preparando uma das irmãs para que essa comunicação seja da melhor forma possível. Por isso que, como o Marco sempre fala, quando a gente for participar, colocar o nosso nome na lista, né? Porque tudo isso é uma preparação.
O ato de a gente pegar, colocar o nosso nome na lista, nós estamos nos comprometendo de estarmos aqui nesse estudo, que com toda certeza também há uma preparação para que a gente possa se encontrar, né? Que nos dá, a espiritualidade nos dá força, nos orienta, nos intui para que o estudo continue, que a gente não deixe o grupo morrer, mesmo que tenha poucas pessoas, mas é muito importante, porque se nós assumimos esse compromisso, não só o compromisso com o nosso professor Marco, olha aí, falou em compromisso, chegou o Márcio. Muito bem, Márcio. Seja bem-vindo. Deu boa noite. Boa noite, moçada. Boa noite. Estava falando agora do compromisso, né? Do nosso compromisso de estar aqui, que a gente está vendo que a reunião que Dionísio e os demais vão participar começa às 20 horas. E desde as 16 horas, a espiritualidade já está trabalhando em função dos médios, em função do irmão necessitado, né? Então, como eu estava falando, é importante que a gente assuma esse compromisso, e o nosso compromisso começa ao acordar com o nosso pensamento, né? Hoje eu tenho o estudo às 19h45, mas bem antes a espiritualidade ela já começa a trabalhar, né? Então vamos dar continuidade. E fixando-me, concluiu bondosamente. Aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Está aqui o elogio. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Você recebeu uma fala dessa de um espírito superior, como é o caso de Alexandre, né? Por isso que ele ficou muito comovido, né? Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduziu-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava em outra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, no caso Euclides, né? Que Alexandre tinha se afastado. A nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Então, aqui eu chamo a atenção, nós chamamos a atenção, para que o nosso estudo ele seja feito, que a gente tenha um lugar na nossa casa, um espaço, eu observo que quase todo mundo fica quase sempre no mesmo lugar, né? Eu sempre fico aqui nesse lugar, que é o meu escritório, a Liana sempre está ali, que eu vejo ali a estante, o Pequeno Príncipe atrás. Marco também está sempre, que tem um cachorrinho, tem um salsichinha na estante, porque esse lugar, esse cantinho, ele é preparado pela espiritualidade, né? Aquela energia, a atmosfera reinante ali é diferente da atmosfera do restante do ambiente. Obviamente, lembrando que o nosso santuário é o nosso coração, né? Mas aqui eu estou chamando a atenção porque ele fala um parágrafo inteiro falando sobre essa parte do aposento de Otávia, né? Que nesse aposento, onde ela faz as meditações e a prece, é diferente da atmosfera da casa, que depois a gente vai saber o motivo por que essa diferença, né? Então, ele diz que ali a atmosfera ela é confortadora, ela é leve e balsâmica. É o que acontece. Por exemplo, eu cheguei ao estudo com um pouco de dor de cabeça. Ainda estou com um pouco, mas como a espiritualidade se faz presente aqui nesse espaço, principalmente no horário do nosso estudo, eu vou possivelmente terminar o estudo sem dor de cabeça, né? E eu não tomei nenhuma medicação. Então, isso é por causa de quê? Da atmosfera reinante, né? Então, nós estamos chamando a atenção porque tudo que está no livro aqui serve também como lição para a gente, né? Estejam à vontade, isso é Euclides que está falando, estejam à vontade, em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico. Terminará
Otávia, os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Né? Então, Otávia, essa senhora, ela tem a preocupação de, no dia do trabalho dela, ela tem um trabalho que ela desenvolve no centro, ela preparar a janta mais cedo, né? Terminar um pouquinho mais cedo, para poder se preparar espiritualmente, né? Fazer as orações, as meditações. E isso é muito importante, que a gente tenha esse hábito de fazer as orações, fazer nossas meditações. Aí agora que ele fala, consultei o monstruário do grande relógio de parede, né? A parte da frente do relógio, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas. E manifestei o desejo de ver a nossa irmã, que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos, que é a... Perdão, desliguei. Que é a função do médio, né? O médio, ele serve como intermediário entre os dois planos, entre o plano aqui e o plano da erreticidade. Então só para fechar aqui, antes de eu passar a palavra para a Liana, né? Então, desde as 16 horas, a espiritualidade está trabalhando na assistência, né? Embora a reunião só comece às 20 horas. Então, agora eu vou passar a palavra para a Liana. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre mediunidade, sobre médium, fique à vontade. Ou sobre o lugar que fica na casa, se gostaria de falar, se sente alguma vibração diferente quando está nesse lugar. Quando está nesse lugar e quando é dia de reunião, né? Porque a atmosfera ela muda. Eu sinto a energia diferente quando é dia de reunião, quando é dia do nosso estudo, é diferente do dia quando eu sento aqui para trabalhar com os trabalhos da escola. Por quê? Porque no dia de hoje a espiritualidade ela se faz presente, né? E eu consigo sentir a espiritualidade presente. Então, se vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso, estão caladinhos hoje por quê? Tudo calado hoje. Então tá, então vou passar a palavra para Liana. Nessa sua leitura, Adriana, você falou do elogio que Alexandre fez em relação a Euclides, né? A Euclides. Na verdade, é também um elogio maravilhoso para ele, mas também é uma lição para nós, né? Como toda a leitura que a gente faz das obras de André Luiz, embora tenhamos uma narrativa, temos personagens, temos suas ações, mas a gente sabe que toda essa narrativa e todas essas colocações, elas são colocadas propositalmente para que nós possamos recebê-las como lições, né? E temos duas lições aqui maravilhosas trazidas por Alexandre. Esse elogio dado a Euclides, para que a gente tenha essa consciência de que devemos aproveitar todas as ocasiões em que temos ao nosso lado pessoas mais experientes no estudo, né? Um bom trabalhador, aquele que se dedica, que adquire os conhecimentos e compartilha esses conhecimentos. É exatamente o que acontece com o André Luiz em todo o percurso, desde nosso lar. Essa aproximação dele com os mentores, os professores, né, que passam para ele essas informações e assim fazem com que ele cresça espiritualmente e possa ajudar com a espiritualidade ao seu lado. Outra lição que a gente vê aqui ainda nesse trecho, quando é dito assim: nesta parte da casa, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. Então, nessa colocação, extrapola a informação de que essa prece deve ser feita simplesmente porque naquele dia havia um encontro marcado para uma comunicação mediúnica.
porque eles costumam fazer. Costuma Né? fazer, Costuma é fazer. verdade. Então, é Uhum. importante que a gente tenha esse comportamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Em momentos em que a gente acha necessário, mas momentos que a gente reserve um ambiente dentro de casa, durante o dia, quando tivermos essa oportunidade, para que possamos meditar e fazer essas preces, porque nós sabemos da importância o valor da oração, o valor da prece para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter forças para enfrentar as coisas negativas que aparecem. Bem, então, continuando a leitura, ela, mais cedo, como você disse, prepara a refeição da tarde mais cedo para orar e preparar-se, né? E a hora está chegando. Continuamos a leitura. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Então, aqui a gente já começa a perceber, através desse porém, né, desde o princípio, que nós estamos vendo as condições da irmã Otávia para desempenhar essa função de médium, para ser essa intermediária nesse processo de comunicação, e até aqui ela estava sendo colocada com coisas positivas. Né? Uma pessoa boa, em casa com tranquilidade, dedicada às preces e às orações, tendo um espaço específico para que esse momento aconteça de comunicação com a espiritualidade. Mas agora ela começa a apresentar aqui algo que nos preocupa. Ela é apresentada como pálida, abatida, e aí a gente já começa a criar uma expectativa em relação a isso. Porque o que a gente espera é que nessa preparação ela esteja completamente saudável. Estar abatida e essa palidez que é colocada não seria algo favorável para aquele momento. Continuando, então, a leitura, ouvindo-me a inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Então, uma situação muito especial aqui revelada para nós nesse momento, né? Que com certeza vai trazer interferências nesse processo de atuação como médium, que a gente já espera, está com a expectativa que acontecerá às 20 horas. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, nesse parágrafo, é quando é dito no início: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas a força do mas, aí, né, da diversidade, pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Então, olha a necessidade, muitas vezes, de vivermos uma situação neste plano, uma situação nada boa, uma situação de sofrimento, é o que nos parece aqui, por causa da ignorância, da crueldade desse marido, mas essa colocação, pela força das provas necessárias à redenção, para a gente compreender que em muitas situações de adversidades, muitas situações em que nós
fazemos as nossas reclamações, muitas vezes cobramos de Deus, por que comigo? Por que eu tenho que viver isso? Né? Mas aqui é colocado que nós devemos pensar, analisar a situação, porque podemos ter nessa situação uma justificativa para que isso aconteça. Porque a maneira como vamos lidar com essas adversidades vai nos trazer, mesmo trazendo sofrimento, pode ser que traga também a nossa elevação espiritual, dependendo de como nós vamos agir diante dessa situação. Uma prova que temos que enfrentar nessa escola da vida aqui na Terra, né? Isso não significa também, gente, que a gente se coloque de uma maneira passiva diante de tudo isso, porque temos que sofrer. Em algum momento, acredito que nós vamos falar a respeito disso, aí Alexandre vai trazer para a gente essa colocação, de que o sofrimento, Deus não nos fez para sofrer. E em muitas situações a gente precisa compreender isso. Continuando, então. Conhecemos aí que a mudança brutal do ambiente, né? Enquanto o esposo está lá na sua lida diária de trabalho, aqui colocada como ganha-pão, ela está tranquila na sua casa, tudo reina felicidade, ela consegue se isolar para fazer suas preces, ter sua concentração, mas a partir do momento que o Leonardo entra em casa, então ele traz uma vibração negativa, ele abre espaço que ela não abre, né? Pelo comportamento dela, pela maneira dela conduzir a própria vida, e inclusive com o trabalho, com a espiritualidade, ela não atrai para aquele ambiente os nossos irmãozinhos inferiores, né? E vale salientar também que, embora tenhamos essa visão de negatividade desses irmãos que acompanham o Leonardo, mas aqui é colocado por André Luiz como o pobre esposo. Isso nos abre exatamente a reflexão de que nós não devemos partir imediatamente para uma condenação, né? Há uma situação ali, provavelmente, que transforma este ser, que é o marido dela, nesse ser humano que traz para a gente essa visão negativa, mas que, na verdade, faz parte de um processo, talvez reencarnatório, aquela situação que foi planejada, provavelmente, no mundo espiritual, e que eles precisem passar por isso, né? Essa metáfora usada aqui, canteiro espinhoso, né? Um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Então, um lar que nos foi mostrado, a princípio, com toda a iluminação dos irmãos espirituais através de Otávia, traz agora algo oposto pela vibração de seu marido, Leonardo. Continuemos, então. Se alguém quiser fazer algum comentário agora, fiquem à vontade. Que a gente vai passar agora para uma fase diferente, né? Vamos sair dessa zona de conforto, desse lado mostrado do ambiente do lar com as vibrações positivas, e vamos agora mergulhar num outro universo dentro desse mesmo lar. Então, como o silêncio reina, Adriana, né? Nós vamos continuar a leitura. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Então, olha a possibilidade que coloca aqui André para nós. Se existe uma família, se existe um casal, né? E quando se é casal, a gente pensa imediatamente numa união saudável, uma união de sentimentos positivos, de amor, de companheirismo. E se existe um que é bom, que é um ser humano do bem, né? Um homem de bem, uma pessoa de bem, o outro pode ser influenciado e se transformar, e haver uma transformação aí que fosse percebida. É esse o interesse
de André ao perguntar para Alexandre. E a resposta vem, né? Para Alexandre não, para Euclides, né? Não, de modo algum, explicou Euclides, sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada. Contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte, no caso a esposa, nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciado por nós, não lhe permitem afastá-la. Então, até nesse momento, a espiritualidade age, não é? Porque se partisse somente dele, ela não frequentaria, ela não trabalharia na casa espírita, mas, por causa dos familiares, ele deixa, né? Vamos dizer, ele deixa, ele permite. Mas aí a gente vê que não é dele essa permissão, somente dele, de compreensão dele, mas pela atuação da espiritualidade nesse sentido. Isso é maravilhoso para a gente tomar esse conhecimento, porque a gente traz isso para a nossa própria vida, né? Que em todas as situações de adversidades que tenhamos também a consciência de que nunca estamos sozinhos, que sempre nós recebemos essa ajuda tão maravilhosa que a espiritualidade nos dá. Diana, Hoje são não. vários exemplos, né, que está mostrando esse capítulo da assistência espiritual, né? Vários exemplos, uma visita inesperada, entre aspas, inesperada, né, que a gente vai ver que não é inesperada. Tudo tem uma preparação. Kardec, no capítulo 11, que fala das noções elementais do Espiritismo, traz para a gente, eu vou ler somente o item 17, né, que vai falar a respeito dessa assimilação fluídica que tem que acontecer entre o espírito que vai se incorporar, né, porque a gente vai ver que esse termo incorporação aí, desse sentido de tomar conta do corpo, ele já não é mais usado, mas que tem que haver essa harmonia entre o médium, que vai receber a comunicação, com o espírito que vai participar desse processo, né? Então, nesse livro Segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca através do item 62, ele diz o seguinte: as comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médio, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. Isso justifica, então, a necessidade de que, bem antes da hora marcada, esse encontro já aconteça, para que as vibrações, né, fiquem em sintonia. Continuando, o que é o Espiritismo, Kardec nos diz: a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito, podendo ser um bom instrumento para um e péssimo para outro. Resulta daí que, se achando juntos dois médios, igualmente bem dotados, poderá o espírito manifestar-se por um e não por outro.
É a necessidade dessa harmonia que começa antes do encontro marcado, né? E outra coisa também que Kardec continua no livro O que é o Espiritismo, ele diz o seguinte: é um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Porque esta é a ideia de muita gente, que basta ser médium e a coisa acontece com muita facilidade, né? E é como a Adriana diz, o telefone toca de lá para cá. E ainda assim, é preciso todo um processo de preparação, de harmonização, de sintonia entre médium e espírito, para que essa comunicação aconteça da forma satisfatória. Então, não existem médios universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Daí aquela colocação que a Adriana nos trouxe há pouco dos tipos de médiuns, né? A mediunidade não se manifesta igualmente em todas as pessoas que trazem o dom. E continuando, ele nos diz que os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médio que tenhamos à mão cria o mesmo que obrigar uma pianista a tocar violino, supondo que, por saber música, pode ela tocar qualquer instrumento. Achei essa comparação muito adequada para a situação, né? E é essa a realidade. Conhecer música é uma coisa, e tocar todos os instrumentos é outra coisa diferente, embora tenha um ponto em comum, mas cada um com uma habilidade diferente, o que acontece também com os médiuns, que têm o dom da mediunidade, mas precisa ver de que maneira essa mediunidade vai se manifestar para que haja essa comunicação com o mundo espiritual. Então, indo lá para... nesse mesmo processo, Allan Kardec fala sobre essa assimilação fluídica, muito necessária. Aqui a gente vê a preocupação desse encontro antes da hora marcada para garantir essa assimilação fluídica que precisa acontecer. E no item 17, foi o que eu disse que seria o mais importante que eu queria ler aqui para bater com o que a gente está lendo no Missionários de Luz. O item 17 desse capítulo do que é o Espiritismo nos diz o seguinte: não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, que é o que realmente, essa é realmente a proposta que nós temos aqui no capítulo que estamos lendo, né? Algum comentário? Algum acréscimo? Nosso Tite hoje está caladinho também, né? Liana, Diga, fica aí a sugestão sobre médiuns, e que eu gosto muito do que está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 8 e 9, tá? Que fala sobre médiuns, tem aquele prefácio, tem orações, e ali dá um esclarecimento muito bom mesmo, tá? Fica aí a sugestão de leitura, viu? Tá bom, Márcio, muito obrigada, tá? Depois a gente coloca aí no grupo para que a gente possa, né, em outros momentos, buscar esse aprofundamento. Então, vamos continuar. Liana, eu tenho aqui, do livro dos médios, o livro dos médios, a dissertação de um espírito superior sobre o papel dos médios. Aí eu vou trazer só um pedacinho que fala assim, para complementar a sua explicação. Assim, quando encontramos em um médio o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, suscetíveis de nos facilitar as comunicações, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós do que com um médio de inteligência limitada e de escassos conhecimentos adquiridos anteriormente, né? Então, é necessário ter essa afinidade fluídica realmente,
e haver essa preparação com antecedência para que haja a comunicação realmente. Lembrando que ele fala anteriormente que os espíritos, né, os nossos pensamentos não precisam de vestimenta da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, né? Os espíritos se comunicam só por meio do pensamento. E todos os espíritos percebem os pensamentos que desejamos transmitir, né? Bastando para isso que lhes dirijamos esse pensamento, em razão de suas faculdades intelectuais. Mas o espírito encarnado, que nos serve de médio, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. Aí aqui ele vai completar. Embora não o compreenda, coisa que um espírito desencarnado, mais pouco adiantado, não poderia fazer, se fôssemos obrigados a servir-nos dele, porque o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, a comunicação acontece de lá, da reticidade, para aqui. Então, para que isso aconteça, para que a gente possa compreender, é que tem um médium, né, como o intermediário, porque lá na espiritualidade não há necessidade da palavra verbal, oralizada, porque é só pelo pensamento. Mas para que essa comunicação aconteça e se torne inteligível, é inteligível, não? Para nós, então é preciso ter o médio, que o médio ele serve como o intermediário entre os dois planos. E para que essa ligação aconteça, não é tão somente ser médio. Eu sou médio, então eu posso dar a comunicação. Tem alguns momentos que no serviço da desobsessão, o espírito não consegue falar. Aí agora eu entendo. Ele não esteja preparado para falar, não. Nós não estamos afinados fluidicamente para que ele possa se comunicar, né? Possa ser uma deficiência minha ou de ambos. Não estamos preparados, não estamos sintonizados para que isso aconteça. Acho que é isso aí. Vai falar, professor. Títia quer falar. Marco quer falar? Pois não, Marco. Eu queria só frisar esse início que a Adriana falou, né? De quanto mais estudo e quanto mais dedicação, né, o médium tiver, maior vai ser a facilidade de comunicação com a espiritualidade, né? Então, só frisar que todos nós somos médios, todos, né? Precisamos. E aí a gente começa a entender por que quando a gente está mais embrenhado na participação dos estudos, quanto mais a gente está no meio do estudo, se dedicando ao estudo, quanto mais a gente se dedica a observar o que acontece ao nosso redor, a gente começa a perceber um aumento de sensibilidade mediúnica, né? Porque quanto mais nós nos dedicamos, mais nós nos mostramos instrumentos mais factíveis para que a espiritualidade possa utilizar, né? Então, essa é a explicação. Porque quanto mais a gente se adentra no estudo, na participação dos encontros, a gente começa a perceber mais facilmente coisas do mundo espiritual ao nosso redor. A gente tem visão mais aguçada. Aí eu quero só dar um exemplo. Né? Eu tenho uma irmã, eu já comentei que ela tem um filho cadeirante especial, tal, né? E ela perdeu o marido recentemente, e o marido dela até participava do nosso grupo, não participou de reuniões presenciais, mas ele estava dentro do nosso grupo. Ele faleceu tem mais de um ano, e ficou só ela e o filho, e a cadeirante especial para ela cuidar sozinha. E aí ela veio agora passear alguns dias em Natal para poder despedir de mim dessa viagem que eu ia fazer para a Amazônia. E aí eu pedi, num final de semana, eu pedi um almoço para a gente, por telefone,
para um lugar que eu sempre pedia. Então, o que eu fiz? Eu apenas copiei. Eu entrei no pedido lá que eu tinha, eu copiei e colei e só aumentei a quantitativo. E enviei o pedido. E aí chegou o pedido do almoço para a gente. E eu tinha pedido 1,5 kg de aipim. E ainda frisei lá, eu quero ele bem cozidinho, quase derretendo. E não veio o aipim, veio o cupim. E era um pedido que eu sempre fazia. Sempre pedi para esse lugar, eu só copiava a mensagem. E eu copiei para servir para minha irmã. E quando chegou, eu falei assim, e quando eu pedi, bem que eu vi que ficou um pouco mais caro, não entendi por quê, né? Aí quando chegou, eu vi, por isso que ficou mais caro, porque eles iam mandar o cupim. Mas, gente, eu só copiei o pedido que eu fazia sempre eles mandavam o mesmo pedido para mim, aipim, 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 e agora mandou o cupim. Fiquei, né, perguntando aquilo, e aí, quando veio, nós começamos a almoçar, a minha irmã falou, ela falou assim, nossa, eu, quando saía para almoçar com meu esposo, eu sempre falava com ele que eu adorava cupim, bem assadinho, bem cozidinho, né? E não veio aipim, veio o cupim. Sim. Então, assim, se a gente não tivesse essa observação assídua, ia passar por uma coisa assim banal, Percebido. desapercebida. Mas como a gente cria essa sensibilidade de olhar, eu falei assim, gente, e fora os outros exemplos, mas é muito bonito isso, é muito bonito, né? Ver a presença da espiritualidade agindo. E a minha irmã cuidando sozinha, né, do filho cadeirante, o marido desencarnou há 1 ano, e minha irmã sempre fala que sente a presença dele nos momentos difíceis da vida dela, né? Então é isso daí. Então, médium, todos nós somos. Todos nós somos. Mas à medida que a gente se embrenha no estudo, na observação, a gente exerce, né, uma observação mais aguçada, a gente vê a presença da espiritualidade mesmo se manifestar com mais frequência ao nosso redor. E, Marco, e também a gente não ter medo de assumir o compromisso de fazer. Porque Liana e eu, a gente não quer dizer que quando você diz assim, eu não posso, vocês podem ficar, que a gente não sente medo, né? Agora não, agora está mais natural. Mas vamos com medo mesmo, a espiritualidade vai ajudar. E a espiritualidade ajuda. Tinha uma parábola, eu não lembro, era de um padre, que dizia assim, era no banco, me veio agora na memória. Aí tinha, vou chamar de José. Aí José, quando chegou no céu, aí foram, né, prestar conta, né, com São Pedro, né? Aí ele diz assim, José, você foi convidado para ser o palestrante da reunião. Você disse, não, eu não vou, eu vou ficar no banco dessa vez, vai fulano. José, você foi convidado para dirigir um jogo de futebol que você jogava, e você disse, não, eu não vou, eu já estou velho, eu vou ficar no banco. Tudo ele dizia, não, eu não vou, eu vou ficar no banco, né? Aí, quando ele chegou lá, que ele queria assumir, ou queria ter um lugar, assim, ter ir para o céu, aí disse, não, você agora não vai, agora você vai ficar no banco. Eu não lembro bem, mas a questão assim, será que você não estava ficando no banco, né, no banco de reserva, deixando as oportunidades passarem por medo, né, ou por comodidade, ou por você não sair da sua zona de conforto, né? E aquela frase máxima do Espiritismo, o trabalho só aparece quando o trabalhador está pronto, né? Então, Liana, lê aquela frase que você falou, que eu falei que Euclides tinha recebido o elogio de Alexandre, e você chamou a atenção que não era somente para Euclides, era para a gente. Leia aí a frase e repete. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Eu tinha falado que essa frase, esse elogio, Alexandre tinha falado para Euclides. A Eliana retomou e disse que não, que também, mas era para a gente, né? Só para fechar o que Marco falou, no Livro dos Médiuns também.
De fato, só para corroborar, viu? De fato, quando somos obrigados a servir-nos de médios pouco adiantados, intelectualmente, né, nesse caso, o nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, pois somos forçados a recorrer a formas incompletas, o que constitui para nós uma complicação. Somos, então, forçados a decompor os nossos pensamentos e a ditar, palavra por palavra, letra por letra, representando isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Só para corroborar. Realmente. E ainda corroborando aí o que Marcos leu, o meu pensamento aqui quando falou sobre a necessidade do estudo, né? Eu estava pensando exatamente nisso. Daí a necessidade mesmo que o Espiritismo nos coloca. Precisa estudar. O espírita, ele precisa estudar. Não basta ser médium. A mediunidade todos têm. Mas vai haver uma diferença entre aqueles que estudam e aprimoram e sabem lidar com a mediunidade, enquanto que aquele que não busca o estudo, o conhecimento, a mediunidade não vai deixar de existir, mas a falta do conhecimento pode até colocá-lo em situações que ele não gostaria de passar, dando acesso a espíritos, digamos assim, de comportamentos inferiores, porque encontra na falta do conhecimento, muitas vezes, o espaço que é dado. Acredito que esse espaço possa ser dado sem consciência, né? Achando que está fazendo algo bom, mas está dando permissão para algum espírito que vem com desejos de sintonias diferentes, e a partir daí a gente ter um resultado negativo. Porque Então é o muito médium não importante, filtra, né? porque o Não médium não filtra estava por preparado. falta de conhecimento. Acha que está ali, tem que falar tudo, porque senão vai dizer, não, eu estou influenciando. Não, aí é uma questão realmente de colocar o limite, né? Eu estava fazendo um curso, né? Estou fazendo um curso, e hoje eu estava estudando uma disciplina que chama de contra-inteligência, né? Contra-inteligência. Então, nesse curso, inteligência é aquelas medidas que a gente faz para saber as coisas que estão ao nosso redor. Isso é inteligência, né? A gente conhecer o que está ao nosso redor, conhecer os nossos vizinhos, o conhecimento é inteligência. A contra-inteligência são aquelas medidas que a gente faz para nos defender de invasões. Isso é contra-inteligência, medidas que a gente faz para nos defender de invasões. E aí, nesse curso de contra-inteligência, estava falando lá que o desconhecimento das coisas é um dos principais fatores que nos propiciam ser invadidos. Então, a gente levando para o mundo espírita, então, o despreparo é um dos principais fatores que nos deixam mercê, né, de sermos instrumentos outros da espiritualidade. Por quê? Porque quando a gente não conhece, né, a gente não se aprofunda, não digo nem o não conhecimento, mas quando a gente não se aprofunda em determinada coisa, a gente acha que sabe alguma coisa, na verdade não sabe, e comete erros, né? Então é assim, a falta de vigilância, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente observa que tem que vigiar, tem que orar. Quanto menos a gente estuda, mais a gente deixa isso de lado e se torna propício para ser invadido, porque a gente abaixa mais facilmente a nossa frequência vibracional, né? E então é mais ou menos por aí. Podemos então continuar, não é? Com a nossa leitura. Nós ficamos aqui exatamente no momento em que André Luiz perguntou com interesse. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Não, de modo algum. É a resposta dada.
Explicou Euclides sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada. Contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastar. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Então, fica uma situação difícil até para a própria espiritualidade, né? Que vai lidar com as duas situações, o bem e o mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. A ação da espiritualidade se tornando muito mais difícil, porque vai ter que lidar com essa situação adversa, do bem e do mal. E muitas vezes tendo que interferir com intuições, trazendo pessoas para dar um conselho, que às vezes a gente nem imagina que seja ação da espiritualidade, e muitas vezes né? Acontece, a gente entende como espírita, e quando nós estudamos, nós entendemos que pode ser uma intuição, e as coisas se modificam, né? Bem, percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou. Então, o que Euclides vai falar a respeito desse abatimento de Otávia, fica agora com a Adriana. Vamos lá. Tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com um concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. São os irmãos, né? Trevosos, atuando com o infeliz Leonardo, né? Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume. Quer dizer, mais nervoso, né? Porque ele é nervoso. Amanheceu mais nervoso que o costume. Embebedou-se pouco antes do almoço. Insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhes tormentos físicos. Essa parte me doeu tanto quando eu li isso. E chegou mesmo a infligir esses tormentos físicos que não merece ser comentado, mas me doeu, porque ela é uma senhora, né? Me doeu bastante quando eu li. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Marco, por que o fígado, quando a gente tem uma contrariedade, a gente sente logo a dor no fígado, e por vezes, né, como aconteceu com ela, dá a dor de barriga? O fígado é considerado na medicina chinesa, né, como o órgão central das emoções, né, na medicina tradicional chinesa. Quando a gente fica com raiva, a gente não sente um amargor na boca. Amargo na boca. Por quê? Né, são os subprodutos liberados pelo fígado, né? Porque o fígado é o principal órgão que detoxifica o nosso corpo, ele tira as toxinas do nosso corpo. Isso é interessante, né? Por que que quando a gente sofre um pensamento ruim, uma agressão verbal, a gente logo a boca amarga, né? Porque o que entra em nós, né, na verdade, não é o que entra em nós, mas como que a gente age com aquilo que entra em nós, tá? Não é o que entra em nós, porque para a espiritualidade elevada, quando encarnam, né, são espíritos elevadíssimos. Então, qualquer coisa que eles recebem, eles não transformam a mensagem como insulto, mas sim como um entendimento
da pouca evolução Da das pouca pessoas que estão evolução. convivendo. Essa foi assim com Cristo, né? Uhum. Então, Cristo várias vezes foi agredido verbalmente, O exórdio foi sobre isso. né? Cristo foi agredido verbalmente e tenho certeza absoluta que a boca dele não amargava. Por quê? Porque ele recebia aquela mensagem, mas uma mensagem que era interpretada como compreensão do baixo estado evolutivo daqueles que estão convivendo com ele. Mas nós somos diferentes, né? Nós somos espíritos pouco evoluídos. Então, qualquer coisa que nós recebemos, que o nosso cérebro interpreta que estamos sendo ofendidos, não é o que entra em nós, mas como nós recebemos. Então, nós mandamos aquela informação para o fígado depura e interpreta aquilo como toxinas que têm que ser eliminadas. E aí dá como subprodutos tóxicos para serem eliminados, né? Então, por isso que a nossa boca amarga. Então, por isso. E por quê que nós temos problemas gastrointestinais? Porque esses produtos, eles aumentam a frequência do intestino, que chama aumento peristaltismo intestinal, para poder expelir o que está podendo fazer, gerando esse Fazendo mal. problema, né? Então, a gente tem a crise intestinal, a crise gástrica, o amargor na boca, toda essa sintomatologia. Então, a medicina milenar chinesa, né, 1000 anos antes de Cristo, já interpretava o fígado como o órgão central das emoções. Tanto é que a medicina tradicional chinesa, quando você está com um problema emocional, trata o seu fígado. Então, a acupuntura, ela funciona os pontos ligados ao fígado no corpo, né? Obrigada. Estava tomando nota. Ok. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Por isso é que André, quando chegou lá na cozinha, como Liana leu, notou a cozinha estava impecável, né? Tudo em harmonia, mas notou que Otávia ela estava pálida, abatida, né? Vamos dar continuidade. Algo desapontado, Euclides considerou, após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médios são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Aí aqui passou pano, né, para a gente aqui, né? Aqui a gente pode falar que passou pano, né? A harmonia não é a realização que se improvise. Realmente, a harmonização, quando a gente está em equilíbrio, quando a gente perde o equilíbrio, é muito fácil, né? Numa discussão, você está bem, numa discussão, numa opinião divergente, você pode perder seu equilíbrio e você baixa o padrão vibracional, você gera uma desarmonização, e para você voltar para a harmonia que você estava, aí demora mais, né? Então, só para exemplificar, não se improvisa a harmonização, né? E nós, os médios, nós, né, somos criaturas humanas, nós somos suscetíveis aos desequilíbrios da esfera carnal, é verdade. Exclamei... Oi. Daí, Adriana, a vigilância que o Marco falou ainda há pouco, né? Quando temos a consciência de que temos um trabalho. Então, a gente não pode agir, se eu sou médium e hoje eu tenho uma reunião mediúnica
e que eu vou atuar como médium, e eu só 5 minutos antes saio apressada, chego lá em cima da hora, então o que é que vai acontecer? Eu vou chegar sem a preparação necessária, né? Harmonização. Uhum. Sem a harmonização necessária, a gente tem que ter essa consciência e começar desde cedo, inclusive com uma boa alimentação. Para que o que está acontecendo aqui, né? Ela está mal alimentada. Alimentada. E a gente sabe que isso é uma coisa que vai depender exatamente da nossa vigilância e que não deve ser no dia apenas do trabalho mediúnico. Era isso que eu ia falar. A transformação tem que ser a reforma íntima, que a gente tem que ter cuidado com isso todos os dias, porque é a nossa conduta neste plano que vai fazer com que a gente se transforme numa pessoa de bem e esteja preparado para o serviço de Deus, do Cristo. Inclusive, essa frase aí, a harmonia não é realização que se improvise, é uma das frases que nós publicamos alguns anos atrás, porque esse livro foi instrumento das nossas frases publicadas há alguns anos atrás, né? E publicamos essa aí, a harmonia não é realização que se improvise. Realmente, não tem como se improvisar. Ó, exclamei fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento. Observou meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia, de um instante para outro. Todos os serviços exigem preparo e treinamento, né? Não pode ser improvisado, né? Nada pode ser improvisado. Você tem que estar preparado. Agora, quando você está preparado, aí o trabalho aparece. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Adriana, só fazendo um comentário rápido aqui, né? Todos os serviços exigem preparo, treinamento, né? Quando todos estão participando do encontro de hoje aqui, não sabem o preparo que a Adriana e a Eliana tiveram para poder, né, realizar as bases para poderem conduzir esse estudo aqui, né? Então, preparo de dias, né? Levantando referências, pesquisando e sendo instrumento da espiritualidade, né? Porque quando eu coloquei a mensagem para elas, falei assim, gente, ó, eu não vou poder tocar o assunto, porque eu vou estar em viagem, né, durante alguns encontros. Nesse momento, né, quando elas disseram, não, sim, nós conduzimos, a espiritualidade começa a entrar em contato. É verdade. Começa a entrar em contato. Mas não é só o contato, elas têm que fazer a parte delas. Elas têm que pegar o livro, buscar a internet, mas aí quando elas fazem isso, elas abrem um portal e a espiritualidade começa a guiar, começa a aparecer as mensagens, ó, isso aqui é legal, começa o subconsciente falando, né? Então, para que nós possamos estar aqui hoje, teve um preparo de dias atrás para que pudesse esse assunto ser ministrado aqui, né? Então, é interessante nós falarmos isso, porque exige compromisso delas e compromisso nosso na participação. Né? Imagina a espiritualidade, levando Adriana, Eliana a ter um preparo cuidadoso, zeloso, e nós não participamos, né? E nós simplesmente não frequentamos os encontros. Então, cada um tem o seu compromisso, né? Então, é bom a gente lembrar aqui, e também uma forma de, aqui nesse momento, viu, Adriana e Eliana, eu agradecer a vocês por se prontificarem e conduzir os nossos estudos e não deixar que parasse os estudos, né? Um grupo que vem, acho que há 5 anos, pelo menos, né? Da gente se encontrando aí, né? Desde 2020, não foi? Que foi o Covid? Foi, desde 2020. Foi desde 2020, foi o Covid que foi o que nos fez a criar esse grupo online, já há 5 anos aí.
Marcos, deixa eu só fazer um comentário, até um pueril, assim. Hoje, quando eu estava fechando o estudo, aí eu comecei, era 10h30, e eu parei para almoçar, e eu voltei, eu terminei quase 5 horas. Aí eu falei assim, nossa, eu demoro tanto para conseguir preparar a pauta do estudo, Marco deve fazer isso tão rápido. Aí a espiritualidade falou, não é bem assim como tu pensas. Aí você vai e responde isso, entendeu? É um preparo de dias. Inclusive, Preparo, por exemplo, realmente. inclusive, assim, quando eu recebo o convite para palestras, né, o convite tem que ser com mais de um mês, eu peço. Por quê? Porque quando a gente recebe o convite, a gente se abre, aceita, se abre, e aí em determinados momentos no trânsito, em casa, lavando louça, a espiritualidade, ó, fala isso. Aí eu paro, anoto, pesquiso, consulto. Aí passa 2 dias, a espiritualidade vem, ó, comenta sobre tal item. Eu paro, pesquiso. É assim. Então, a gente pode parar aqui com essa frase, né? Porque se for passar para o outro lado, né, Liana, é a continuação do parágrafo. Né? Então, vamos parar aqui. Aqui. Não suponho que ela deveria ser feliz para ser mais útil, indaguei, né? Vamos parar aqui, ok? Ok. Pronto, Liana, vou passar para você finalizar. Então, chegou a hora da nossa prece final. Quem poderia, de uma forma democrática, fazer os nossos agradecimentos pelo trabalho de hoje? Poderia. Temos Márcio. Eu acho que o Márcio falou que ia fazer. Foi? A espiritualidade disse aí no seu ouvidinho, foi? Márcio, eu Não acho que não sei se está ele no vai poder, porque ele estava com um problema. Bernadette? Bernadette. Eu escutei Bernadette. Deise, quer fazer, Deise, a prece final? Bernadette abriu. Bernadette abriu. abriu. Pode ser Deise, deixa Deise fazer, que nunca mais ela fez. Ela saiu, Deise, não? Eu Na acho Gé. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, Bernadette. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Pai, à espiritualidade por esse momento. A gente tem mais a agradecer do que pedir. Pelo menos meu lema de vida é esse. Eu só agradeço. Amanheço o dia agradecendo. E essa oportunidade que há 5 anos a gente vivencia, que isso nos faça evoluir, faça ser uma pessoa cada vez melhores, pessoas cada vez melhores, com esses ensinamentos que são discutidos nesse grupo. Que a gente possa estar em sintonia com a espiritualidade sempre e agradecer a espiritualidade por nos apoiar nesse momento, tanto as meninas que coordenam o grupo, como nós que estamos ouvindo. Às vezes a gente está só ouvindo, mas passa muita coisa pela cabeça da gente. Gratidão, gratidão, gratidão. E por isso a gente vamos rezar um Pai Nosso para que hoje eu acordei de 3h30 da manhã, 2h30 da manhã, e uma coisa só me dizendo, vai rezar, vai rezar. E eu fui, rezei um terço para agradecer por tudo, pela minha família, por tudo, e pela paz no mundo. Eu acho que a gente tem que agradecer só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que seja. Amém. Quero Obrigado, Bernadette. aproveitar a oportunidade para relembrar que, como o Marco disse ainda há pouco, quando o trabalhador está pronto, é assim? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho agradece, né? Aparece. Acho que já comentei, mas eu vou repetir. Há muito tempo que o meu filho diz: mãe, já está na hora de Santo Antônio ter um momento espírita, a cidade não tem, a gente não conhece as pessoas que estão espíritas, e o meu filho não é a hora. Mas agora a hora chegou. E o primeiro encontro espírita que eu estou organizando será no próximo domingo, viu? Se alguém tiver possibilidade aí de se organizar, será às 9h da manhã, palestra cantada com Tânia e o Alisson. Olha, que bacana, viu? Excelente dupla. Olha. Excelente iniciativa, viu, Santo Liana? Muito Antônio, bem. Liana? Santo Antônio do Salto da Onça. É o primeiro encontro espírita, encontro de espíritas e amigos, né? Inclusive, quando nós fomos colocar o título, Everton sugeriu, primeiro encontro de amigos espíritas. Aí, professora de língua portuguesa, né, Adriana? Eu digo, meu filho, se você disser amigos espíritas, vai restringir só espíritas. E quem não é espírita não vem. Então, que tal inverter? Primeiro encontro de espíritas e amigos. Isso. Então, eu já estou aqui com aproximadamente 40 confirmações. Olha. Nós teremos a presença também da Federação Espírita de Natal, alguns companheiros, vêm uns 4 representantes. E o convite permanece, se vocês quiserem aparecer, pretendo oferecer para quem vier de fora uma feijoadazinha depois. Que delícia! Não, é Não, só... presencial. Pois é, de repente, poderia tentar transmitir, viu? Vou ver, coloca aí, né? Pode tentar transmitir pelo YouTube, né? Quem sabe tem essa possibilidade. No celular mesmo. No celular faz a conexão lá, quem sabe. Pronto, vou pensar na possibilidade aqui. Os meus parabéns, viu, Liana, pela iniciativa aí. É o primeiro momento, né? Eu acho que chegou a hora de, pelo menos, eu reunir na cidade quem é afim, muita gente vem que não é espírita, mas gosta de se fazer presente. E vai ser um momento ecumênico mesmo, né? Temos presença de pessoas que são católicas, mas que vão se fazer presente. Inclusive, eu estou pedindo, não de forma obrigatória, mas quem quiser contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, não é a primeira vez que eu faço. E como eu sei que eu não tenho esse conhecimento na cidade, de quem é necessitado, eu sempre encaminho para a igreja, né? Mas o padre da cidade, eu temendo alguma situação de constrangimento, talvez, mas ele próprio já disse, a gente perguntou se aceitaria, porque já tem um trabalho social, saberia para quem dirigir, e ele disse, não, pode trazer, tranquilo. Já chama o padre para participar. Pois é. Parabéns, Diana. Deus está conosco, se não puderem vir, mas eu sei que o coração de cada um está aqui, vibrem positivamente para que tudo estaremos presentes da forma mais espiritualmente. linda possível. Começamos às 9h da manhã e provavelmente vamos até às 11h. Tá ótimo. Seu filho vai estar? Vai, ele quem vai conduzir. Que bom. Parabéns. Parabéns, Liana. Por falar em parabéns, vamos dar o parabéns também ao nosso professor Marco, né? É o aniversariante, Hoje né? é o aniversariante do dia. Parabéns. Parabéns, saúde. Obrigado, saúde, pessoal. muitas bênçãos. Já está no Amazonas, Marco? Tô indo, né? Tô no Ceará. Ixi, Maria. Está dirigindo, né? Tô subindo. Está dirigindo? Tô dirigindo. Nossa. Ixi, Dirija com cautela, com calma. Devagarzinho, também. Também. Com atenção aí na direção. Nagela é enfermeira, é? Farmacêutica. É farmacêutica também. Já está indo trabalhar lá também.
Ela está indo comigo, né? Vamos ver indo. se consegue alguma coisa lá. Consegue, Vai consegue, conseguir, com certeza. consegue. É. Uma boa viagem, Tchau, boa Obrigado, viagem. pessoal. bom encontro amanhã, Vamos com Deus. Leana. É domingo. É Domingo, domingo. perdão, domingo. Domingo, dia 23. Exatamente. Domingo. Vamos com Beijos, Deus. Boa viagem, boa viagem. Beijo. Tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Até a próxima. até a Até próxima. a próxima. Boa noite, moçada. Boa noite, Márcio. Boa noite, Márcio.